Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar novamente um feliz 2023 e que 2023 seja repleto de realizações. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas empresas e dois fundos imobiliários com grande potencial em 2023. E lembrando para vocês que nada nesse vídeo, que eu disser nesse vídeo, é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Para isso, é necessário que você estude as ações e os fundos imobiliários a fundo e entendam o que essas empresas e o que esses fundos imobiliários estão fazendo. Então, é necessário que você estude a fundo. E se essas ações e se esses fundos imobiliários fazer sentido para você, aí sim você coloca na sua carteira. Nunca compre uma ação ou um fundo imobiliário por indicação de algum youtuber ou alguma indicação de alguém. Faça isso por você. Você mesmo estuda e você mesmo entende o porquê você está colocando esse ativo na sua carteira. Então, eu vou passar para vocês duas empresas e dois fundos imobiliários para que você possa estudar e entender o que esses ativos fazem. E se fazer sentido para você, aí sim você coloque na sua carteira. Então, pessoal, na minha opinião, a primeira empresa com grande potencial para 2023 é o Banco Bradesco. O Bradesco, nos últimos 12 meses, teve uma queda de 16%, cerca de 16% de queda. Isso abre uma grande oportunidade de compra. Você pode ter ganho tanto em valorização quanto em dividendo. Essas quedas se devem pelo último resultado do Bradesco, que não foi tão esperado pelo mercado. Então, o mercado bateu fortemente no Bradesco. E também o seu PDD, que significa provisão de devedores duvidosos, aumentaram. É por isso que as suas ações caíram. E na minha opinião, isso abre uma grande oportunidade. Então, na minha opinião, o Bradesco tem grande potencial de valorização e de dividendo. E o Bradesco divulgou cerca de 6 bilhões em JCP. JCP significa juros sobre capital próprio. Para as ações BBDC3, o JCP foi de 53 centavos. Isso sem tirar o imposto de 15%. E para as ações BBDC4, o JCP foi de 58 centavos. E para você ter o direito a esses JCP, você precisa comprar as ações do Bradesco até o dia 6 de janeiro. A partir do dia 6 de janeiro, se você comprar as ações do Bradesco, você não terá direito ao JCP. Então, para você ter direito, você precisa comprar até o dia 6. E a segunda empresa, que na minha opinião tem grande potencial em 2023, é a Taesa. A Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, ela atua no setor de transmissão. E a Taesa é uma queridinha dos investidores, por ser uma empresa que distribui grandes dividendos. E na minha opinião, ela tem grande potencial para 2023, pois nos últimos 12 meses ela teve uma queda de 6%. Isso abre uma oportunidade de compras, porque assim você pode ter um melhor retorno, sendo que ela distribui grandes dividendos. E a Taesa irá fazer grandes investimentos ao longo de 2023. Ela participou de um leilão e ela arrebatou 2 lotes de transmissão. Então, a Taesa está com grande potencial para o ano de 2023, na minha opinião. E o primeiro fundo imobiliário, que na minha opinião tem grande potencial em 2023, é o BTLG11, que é um fundo imobiliário do setor de logística. Um fundo imobiliário bilionário que tem cerca de 2 bilhões de reais em investimento. Um fundo imobiliário que conta com cerca de 22
imóveis. E recentemente teve uma incorporação com o VVPR e com o BLCP, que teve grandes ganhos no fundo imobiliário BTLG11. E esse setor de logística tem grande potencial de expansão e o BTLG não fica fora dessa expansão. Então esse fundo imobiliário está expandindo cada vez mais a sua ABL. E essa incorporação teve grandes ganhos para esse fundo imobiliário. E na minha opinião, esse fundo imobiliário tem um grande potencial para o ano de 2023. Esse fundo imobiliário é muito previsível nos seus dividendos. Então, com essa incorporação, o BTLG teve grandes ganhos e o seu valor de mercado aumentou cerca de 1,95 bilhão. Então, com essa incorporação, ele aumentou 6 ativos na sua carteira, ou seja, ele tinha 16 ativos e com essa incorporação ele aumentou mais 6, aumentando assim a sua ABL. E o BTLG se comprometeu a expandir cerca de 16% da sua ABL no West Rock Araçatuba, ou seja, ele irá expandir cada vez mais a sua ABL. E por isso que, na minha opinião, que o BTLG tem grande potencial para o ano de 2023. E o próximo fundo imobiliário que, na minha opinião, tem grande potencial para o ano de 2023 é o queridinho KNRI11, que é um fundo bilionário que tem cerca de 3,9 bilhões de reais. E esse fundo imobiliário está com PVP de cerca de 0,88, ou seja, ele está com grande oportunidade de compra, pois hoje ele está em cerca de 140 a 150 reais. E na minha opinião, esse fundo imobiliário tem grande potencial de valorização e também de dividendos. Esse fundo imobiliário sofreu um pouquinho por causa que no seu portfólio tem lajes corporativas, ou seja, tem escritórios. E esse setor sofreu muito na pandemia e até hoje sofre por causa da vacância. Mas, na minha opinião, esse fundo imobiliário tem grande potencial para 2023, porque eu acho que esse setor ainda irá se recuperar. Ou seja, está se recuperando, mas ele ainda irá se recuperar, e na minha opinião, 100%. Por isso que, na minha opinião, esse fundo imobiliário tem grande potencial para o ano de 2023. Eu ainda não tenho esse fundo imobiliário na minha carteira, mas eu ainda penso muito em colocar esse fundo imobiliário na minha carteira. Eu ainda vou estudar bastante ele, vou estudar o seu portfólio e talvez eu coloque ele na minha carteira. Então, pessoal, esses foram os ativos que, na minha opinião, têm grande potencial para o ano de 2023. Lembrando para vocês novamente que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Eu simplesmente estou mostrando aqui para vocês alguns ativos que, na minha opinião, tem grande potencial para 2023. Então, vocês precisam estudar a fundo esses ativos. Então, espero que vocês peguem esses ativos e estudem. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.